Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30. É um prazer estar novamente com vocês aqui. E hoje o tema que nós vamos abordar é sobre a separação espiritual. É o momento da grande transição e da separação que está acontecendo já de grande quantidade de espíritos que não vão ficar mais na Terra. E vamos abordar isso de uma maneira que as pessoas possam entender bem, porque há muita dúvida, há muito folclore em torno disso também. Muita gente que não entende e começa a criar narrativas em torno desse assunto. Então vamos tentar falar do ponto de vista espiritual, como isso se dá, o porquê se dá, o que está previsto para o futuro próximo aí da Terra. E esse assunto, portanto, é muito importante para nós, porque nós justamente estamos vivendo este momento da grande transição e da grande separação dos espíritos que não têm condições de continuar na Terra, que a gente poderia comparar com a situação de um aluno que está numa escola e que precisa passar para um nível superior e não consegue. E ele precisa ser retirado daquela turma. E aquela turma precisa andar para frente. Essa é a situação da Terra. Existem muitos espíritos já na Terra que precisam andar para frente e não precisam mais sofrer tanto assédio desses espíritos mais atrasados que causam dores, violência, problemas maiores. Muitos de nós já superamos determinadas provas e não precisamos passar mais por elas. Ainda estamos passando por algumas provas, mas isso tende a decrescer. A tendência nossa é nós procurarmos mais o desenvolvimento moral, o desenvolvimento mental, conhecimentos novos. Então, essas gerações novas, nas nossas próximas encarnações, serão nesse sentido. E aquilo que nós conhecemos como a doutrina espírita, o Evangelho redivivo, isso vai fazer parte do conhecimento da população da Terra como algo normal, natural, nem tanto ligado a uma religião, mas um conceito de vida, um conhecimento válido para todos os mundos. Quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando disso, da nossa essência como seres espirituais. Os mundos vivem os seus ciclos evolutivos e dentro dos mundos, os seres que habitam esses mundos. Já repararam que a vida é feita de ciclos? Nós acordamos, dormimos, nesse intervalo de tempo temos as nossas atividades rotineiras. Nós temos o ciclo da vida, da infância, adolescência, a fase madura, uma fase onde esse amadurecimento vai se acentuando, até entrar o que a gente chama da velhice, uma fase em que organicamente, fisicamente, nós vamos caindo um pouquinho, embora mentalmente os conhecimentos vão se avolumando. Somente quando o cérebro físico começa a se danificar muito, é que nós quase que voltamos a ser criança, mas isso não acontece com todo mundo. Haja visto, por exemplo, o nosso Divaldo Franco, com mais de 90 anos, fazendo palestras maravilhosas com raciocínio amplo, o nosso Chico Xavier e tantos outros, né? Nem todos, com o passar do tempo, envelhecem o seu cérebro físico da maneira que ele poderia envelhecer ao ponto de prejudicar a sua comunicação. Pelo contrário, alguns mantêm uma saúde do cérebro físico porque têm uma saúde mental muito boa. Bom, os mundos vivem os seus ciclos evolutivos e os espíritos nos falam então que existem muitos mundos no universo, esses mundos vivendo fases diferentes e habitando nesses mundos espíritos em níveis diferentes. Então vocês têm mundos com espíritos ainda muito primitivos, mundos onde os espíritos já não são tão primitivos assim, mas que moralmente ainda estão muito abaixo de um nível considerado o normal.
mundos onde os espíritos já são mais felizes, voltados para o conhecimento, para o amor, onde já não existe mais guerra, não existe mais doenças. Mundos superiores, onde os espíritos já se voltam muito para Deus e trabalham com Deus no universo, mundos superiores, mundos celestes. Então é a figurinha número 1 que eu já mostrei antes, mas vou mostrar para vocês novamente. Vejam aí. Ciclos evolutivos dos mundos, lembrando do que Jesus falou, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então vocês veem os mundos primitivos, os espíritos vão encarnando, eles numa determinada época saltam para uma outra fase, quando já adquirem certos conhecimentos, para os mundos de prova e expiação, que é a situação da Terra hoje, e vão reencarnando nesse mundo, até que vão adquirindo o lado moral, e chega uma hora que acontece justamente a separação dos espíritos, a grande transição planetária. E aí nós entramos numa outra fase de regeneração, mundos de regeneração. É o momento da Terra atual, transição de provas e expiações para a regeneração. E esse mundo vai progredindo, os espíritos vão reencarnando e chega a um ponto que eles passam para uma outra fase, outra transição, para os mundos ditosos, os mundos de espíritos mais felizes, onde a encarnação começa a não se dar, não mais nessa matéria densa que conhecemos. E esses espíritos continuam evoluindo, 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 até que eles estão tão plenos em conhecimento e amor que se integram a Deus, a inteligência suprema, lembrando do que Jesus falou: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu faço a vontade de meu Pai. Esses mundos primitivos, quanto existem? Uma infinidade. De prova e expiação, uma infinidade. Todos eles, uma infinidade. Então, quem é Jesus? Jesus é um espírito que, como nós, um dia foi criado simples e ignorante e que galgou toda essa escala evolutiva. Passou por uma fase primitiva, uma fase de prova e expiação, uma fase de regeneração, uma fase em que ele viveu num mundo feliz, até o ponto em que ele alcançou a condição de espírito puro, perfeito, vivendo num mundo celeste, sendo que esse mundo celeste, esse mundo de espíritos como Jesus, já não é um mundo físico, como nós entendemos. Jesus não fica mais preso à matéria física, ao mundo, como nós entendemos. Ele é um ser do universo e ele se integra mentalmente, em sentimentos, em tudo que vocês possam imaginar. Ele se integra, se interconecta com outros espíritos puros como ele, porque ele não é o único. Outros Jesuses, outros espíritos crísticos, outros dirigentes de mundos. Na obra A Caminho da Luz, Emmanuel diz que existe uma coletividade de espíritos puros, ele vai dizer assim, eleitos do Senhor, da qual Jesus é um dos membros, e que na mão desses espíritos está a rédea da vida de todos os sistemas planetários. São dirigentes de mundos. Platão chamou de demiurgos na obra A República. Platão disse, olha isso há mais de 400 anos antes de Cristo, que os mundos têm os seus demiurgos, os seus dirigentes espirituais. Então, na visão de Platão, Jesus seria o demiurgo da Terra, o dirigente espiritual da Terra. E Jesus efetivamente o é. Então, nesse processo que a Terra tem vivido, vamos falar de nós. Nós, há muito tempo, deixamos para trás o mundo primitivo, nós já fomos homens das cavernas, mulheres das cavernas, viemos encarnando. Não sabemos da nossa passagem por outros mundos, mas muitos de nós viemos de outros mundos, porque existe entre esses mundos que habitam o universo um intercâmbio de espíritos, espíritos que vão de um orbe para outro, justamente pela sua evolução. Então, no momento, na Terra, o que está acontecendo? Espíritos que não acompanharam o progresso moral de alguns, esses não têm mais espaço nessa escola, vão para uma outra escola, para um outro orbe.
e vão viver lá as suas experiências, enquanto aqueles que ficarem aqui vão continuar na Terra vivendo a sua progressão espiritual. Eu vou pegar aqui da Gênese, essa obra, a Gênese, muitíssimo importante, a última codificada por Kardec, alguns itens do capítulo 18, Sinais dos Tempos, a geração nova. Então vamos lá, no item 1 ele fala assim, tudo isso é a espiritualidade falando, né? Kardec vai condensando as informações. Os tempos marcados por Deus são chegados. Dizem-nos de todos os lados em que grandes acontecimentos vão se realizar para a regeneração da humanidade. Isso aqui foi escrito na metade do século XIX. Ele está falando de grandes acontecimentos. Vamos lembrar que nós já tivemos a Primeira Guerra Mundial depois disso, a Segunda Guerra Mundial depois disso, tivemos a gripe espanhola no início do século XX, parte desse período da gripe espanhola coincidindo com a Primeira Guerra. Olha que tempos difíceis a humanidade já viveu. Nós tivemos agora recentemente, ainda temos um vestígio da pandemia do coronavírus. Nós estamos escutando sobre rumores de guerra, muita coisa acontecendo no mundo. Então, vamos dizer que desde a Revolução Francesa, o mundo começou a entrar numa fase diferente. E tomando como referência 1857, quando a doutrina espírita foi codificada através do Livro dos Espíritos, quando Jesus enviou o nosso Consolador que ele havia prometido, colocando um período de 200 anos, que Kardec considerava as gerações como um período de 50 anos, tomando a referência da época. 4 gerações, 4 vezes 50, 200 anos. O que disse Emmanuel? Que por volta de 2057, 200 anos após o advento do Espírito da Verdade, o Consolador prometido, que a Terra começaria a entrar em regeneração. Então, isso serve como uma referência. Então, nós estamos bem próximos desse período em que a Terra estará efetivamente entrando em regeneração. O que vai acontecer? Por volta de 2057, não é que todos os espíritos já estejam regenerados, a maioria vai estar. E aquela minoria, né, cada vez mais os que não conseguirem se regenerar, vão sendo excluídos para outros orbes. Então, o momento é de uma grande turbulência no plano físico e no plano espiritual. Eu vou aqui para outro item da Gênesis, item 27, desse capítulo 18. Quem tiver a Gênesis e quiser acompanhar, eu vou ler o item 27, trechinhos, a nova geração. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados. Isso é importante. A Terra, na visão espiritual, não é composta apenas dos que estão presos na carne, é composta pelos que estão fora da carne. E dizem os espíritos através de Kardec, para que os homens sejam felizes sobre a Terra, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos, seja no plano físico e no espiritual. Então, o que acontece com a separação espiritual? Os que são separados são os que desencarnam. Então, você desencarna, fica nos umbrais, se você está muito mal, e não tem mais tempo, chance de reencarnar e se regenerar, esses espíritos do umbral vão sendo retirados, vão sendo removidos. E é o que está acontecendo no momento. Uma limpeza nos umbrais da Terra. Então, espíritos que estão ainda encarnados, em breve vão desencarnar. Os que tiverem muito densos vão ficar no umbral, vão ser retirados. Então, a separação espiritual se dá quando os espíritos desencarnam. Porque no plano físico é uma experiência. É justamente a grande prova. Não se regenerou, não tem mais tempo de regenerar, exílio, é separado. Então, é preciso que a Terra seja habitada por bons espíritos, encarnados e desencarnados. E esses que vão ser separados
irão expiar seu endurecimento, uns nos mundos inferiores, outros em raças terrestres atrasadas. Ou seja, esses espíritos que não têm condições, alguns já vão ser exilados e outros vão ter chance ainda, mesmo aqui na Terra. No dizer dos espíritos, a Terra não deve ser transformada por um cataclismo, que anulará subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo. Então, você tem na Terra espíritos que estão sendo retirados, exilados, e ao mesmo tempo existem espíritos que estão sendo trazidos de outros mundos, de outros orbes, estão em colônias ao redor da Terra. E nesse processo de regeneração, vem uma massa muito grande de espíritos muito evoluídos. Então, imagine a situação. Se você tem uma escola de espíritos muito atrasados misturado com os bons, e esses muito atrasados são retirados, e vem espíritos de uma escola bem mais evoluída, espíritos com bastante conhecimento, como se fossem monitores, para reencarnar aqui, para entrar nessa escola e ajudar esses espíritos que aqui ficaram a crescerem. Vamos imaginar o monitor dando aula para os que aqui ficarem, junto com os professores, o grande professor que é a vida. Esses que continuaram aqui vão dar um salto no conhecimento, nas virtudes. É isso que está previsto na regeneração. Não é só a exclusão dos espíritos muito atrasados, mas a vinda de espíritos muito evoluídos que vão vir com ideias super avançadas. Isso já aconteceu no passado, espíritos muito avançados no conhecimento que servem de referência. Vocês já viram vídeos de crianças com 5 anos, 6 anos de idade tocando piano, parece um Beethoven? A mão, o pezinho mal dá no pedal ali do piano, a mão pequenininha ainda nas teclas do piano. Espíritos que muito novinhos, vêm com um conhecimento enorme de matemática, de ciência, de certas leis. São espíritos que já vêm com esse conhecimento. E simplesmente aquela habilidade está desapontando, está despontando ali. Aquela virtude, aquelas qualidades que ele possui, vão eclodindo, vão se mostrando. Não são espíritos apenas muito inteligentes. Eles vêm com esse conhecimento. Einstein. Será que é um espírito muito inteligente? É óbvio que é. Mas será que esse espírito, além de ser muito inteligente, já não veio com esse conhecimento? Newton, próprio Sócrates, Platão, uns vêm com muito conhecimento no campo da ciência, outros vêm com muita capacidade moral, outros vêm com as duas coisas. Chico Xavier, com a sua enorme mediunidade, não veio já numa condição moral elevadíssima, que ele foi comprovando ao longo da sua vida. Qual foi a função do Chico Xavier? Não foi apenas escrever livros, é servir de exemplo. Jesus, ele deixou o seu evangelho, mas ele deixou o exemplo, ele não falou apenas de amor, ele exemplificou o amor. Item 28 do capítulo da Gênese. A época atual é de transição, os elementos das duas gerações se confundem. Que geração? Dos espíritos que já despertaram, dos espíritos que ainda estão dormindo, dos espíritos que já pode-se dizer que são bons no nível da Terra, daqueles que já não são muito bons. Então, pela natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas e inatas, é fácil distinguir a qual das duas gerações pertence cada indivíduo. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Então agora eu vou encher a bola de vocês, viu? As pessoas que se interessam por esses assuntos, como o que nós estamos falando aqui, que já estão despertas, já demonstram um certo grau de adiantamento anterior. O fato de vocês estarem num mundo que ainda é de prova e expiação, com tanta dor, tanta injustiça, tanta coisa errada,
e vocês buscando as coisas espirituais, isso é um sinal de progresso. Olha que notícia boa. Então vocês estão no caminho certo. Essa geração, né, não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, são predispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar um movimento regenerador. O que distingue, ao contrário, dos espíritos atrasados é de início a revolta contra Deus. Conhecem alguém que está longe da espiritualidade e às vezes é revoltado contra Deus, caçoando de Jesus, fazendo coisas horríveis com a imagem de Jesus, com um símbolo cristão, pela recusa em reconhecer qualquer poder superior à humanidade, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos, do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, enfim, a preferência a favor de tudo quanto é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Vocês conhecem alguém assim? Em todos os meios sociais? Então, a gente consegue perceber, sentir. Eu não vou aqui julgar, porque a gente não deve julgar, mas os bons e os maus. Porque nem sempre a pessoa que está no equívoco, ela é efetivamente má, ela é uma pessoa ignorante, ela não despertou ainda. Por isso que é mais correto, talvez, a gente falar dos espíritos despertos daqueles que ainda estão dormindo. E, do ponto de vista espiritual, são crianças espirituais. Então, vivem seu mundinho, aquela bolha, as suas verdades, e ainda não colocou a cabecinha para fora para enxergar algo mais acima. E vai falar aqui da imigração de espíritos. Por esta imigração dos espíritos, não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Muito ao contrário, muitos aqui voltarão, pois muitos cederam à influência das circunstâncias e do exemplo. A superfície era neles pior que o fundo. Então, muitos ainda vivem uma vida supérflua, mas não são efetivamente maus, são ignorantes, são justamente os não despertos. Então, como se dá essa separação espiritual? Vou mostrar uma figurinha para vocês. Vejam aí a figura 2, planeta Terra, planeta do exílio. Estão vendo aí um homem aí de terno, ele desencarna. Eu botei de brincadeira aí que ele vira um fantasminha, né? E ele é levado com seu corpo espiritual para um outro orbe, para o planeta do exílio, aquele planeta primitivo. E lá ele vai habitar as esferas espirituais e vai reencarnar. De terno, celular, não. Vai reencarnar naquele mundo primitivo para recomeçar a sua jornada. É assim, mas a coisa é dura desse jeito, sim. Mas é assim, estão vendo a figura? Gravem bem. O homem desencarna, vai para a esfera espiritual da Terra, não tem condições de continuar na Terra, é levado para outro mundo e lá vai reencarnar, no mundo primitivo. Tá bom? Voltando aqui para mim. Então, essa realidade espiritual, ela não é fantasia. É dura, é triste, mas é muito melhor do que arder para sempre no mármore do inferno, né? Porque nesse mundo mais primitivo, aqueles espíritos vão ter condições de continuarem o seu progresso, porque a maior parte deles ainda são muito violentos. E aí a gente entende melhor aquela frase de Jesus: bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Herdarão esse mundo de regeneração. Os mansos, os que já tiraram de si essa parte violenta, animalizada, vão reencarnar na Terra, vão herdar um mundo regenerado. Por quê? Porque são espíritos regenerados. O mundo de regeneração é formado de espíritos regenerados. Então, quer viver no mundo de regeneração? Regenere-se. Então, nós temos a limpeza dos umbrais, muitos espíritos
estão trabalhando nisso. Existe uma obra do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, que fala de Isabel de Aragão. E é muito interessante que está sendo feita uma excursão lá nos umbrais, aquela região escura, triste, de espíritos sofrendo, e de repente, isso quem narra é o Manuel Filomeno de Miranda. Aparece uma luz, uma caravana e um espírito iluminado, é Isabel de Aragão. E ela então vai resgatando vários espíritos em sofrimento. É a tal limpeza do umbral que está acontecendo. E muitos desses espíritos ainda são levados a reencarnar. É o que foi narrado aqui na Gênesis. E alguns ainda vão errar de novo e não vai ter jeito. Vão ser exilados, vão ser levados para outro mundo, né? Então, essa limpeza dos umbrais está acontecendo de forma muito intensa. Vamos voltar nosso pensamento para Jesus. Jesus falou isso de forma simbólica, desse tempo da separação do joio do trigo. Gente, eu já falei muito disso aqui, eu estou repetindo porque é um assunto atual, muito importante, e cada vez que a gente fala disso, pessoas novas estão assistindo esse assunto, nem todos conhecem, então vale a pena repetir. Então tem uma passagem de Jesus, que eu vou passar um videozinho para vocês de 3 minutos apenas, que eu já passei algumas vezes. Deixa-me dar só algumas dicas sobre o que Jesus vai falar. Ele vai falar num determinado momento que o Filho do Homem virá em sua glória. Quem é? O próprio Jesus. E junto com ele, seus santos anjos. São os espíritos que trabalham com Jesus. Então, num momento da Terra, que é o momento que a gente está vivendo, vai acontecer a grande separação. E essa separação vai ser coordenada, e está sendo coordenada por Jesus. E Jesus trabalha com uma multidão de espíritos ligados a eles, que são esses que fazem as limpezas dos umbrais, levam os espíritos para outros orbes. Então, Jesus diz que ele virá sentado no trono em sua glória. Esse sentado no trono, ele como um rei, o dirigente espiritual, né? Esse sentado no trono é com a sua autoridade de espírito puro, governador espiritual da terra. E vai reunir diante dele todas as nações, todos os seres, encarnados e desencarnados. Todos estarão vivendo esse momento da grande transição, aquele final dos tempos, que é o fim de um ciclo do planeta. E aqueles espíritos que não tiverem feito progresso vão ser retirados. Ele vai dizer, então, que ele vai apartar uns dos outros, os lobos das ovelhas. É a separação espiritual. E vai colocar as ovelhas às suas direitas, é o que ele chama dos justos. E vai dizer quais as condições desses justos, para os quais ele preparou o reino, preparou esse mundo de regeneração, preparou uma condição de vida em que já vão mirar mais à frente num processo de crescimento espiritual mais acentuado, livre de tantas dores, de espíritos ainda muito atrasados, que puxam eles para baixo. Então, esses que ficarem aqui vão ficar mais aliviados. E quais são as condições? Tive fome, tive sede, fosse estrangeiro e você me deu comer, me deu que beber, me acolheu, né? Adoeci, fosse me visitar, na prisão fosse me ver. Essa prisão não é apenas a prisão física, tudo que Jesus fala tem um sentido espiritual. Então, pessoas em depressão, que sempre vem aquele amigo para abraçar, bater na porta, vem te visitar, te tirar da prisão em que você se colocou, são os que fazem a caridade moral, que estão dispostos a ajudar os que sofrem. Estive na prisão e me visitaste, foste me ver. Então, os justos, na hora, não compreenderam quando Jesus falou isso, vão perguntar, mas quando nós fizemos isso, né? E Jesus vai dizer isso aí, ó, toda vez que vocês fizeram isso para alguém, é como se tivessem feito para mim. Imagine que vocês tenham um filho, uma filha viciado em drogas e que vocês estão desesperados. Não conseguiram tirar esse filho, essa filha dessa condição. E você está vendo ele quase indo cometer crime para conseguir dinheiro, para comprar droga, e você está no desespero, aí aparece uma pessoa que você nunca viu na vida,
e essa pessoa consegue sensibilizar o seu filho e tirá-lo desse mundo de dor, de tristeza. Pergunto, você seria grato a essa pessoa? De repente você se ajoelharia para ela, né? Porque quando fez isso para o seu filho, fez a você. É nesse sentido que Jesus vai falar. Quando fizeste isso a qualquer um desses pequeninos, é a mim que o fizestes. Você me ajudou a tirar essa carga. Você que trabalhou pelo bem, pelo amor, vai ter a sua recompensa, que é o seu próprio crescimento espiritual, a felicidade que você vai sentir. E os da esquerda são aqueles que fazem tudo ao contrário. Então eu vou passar esse vídeo, assistam um vídeo de apenas 3 minutos, lindíssimo, profundo, é uma previsão, é uma profecia que Jesus fala do fim dos tempos e da separação espiritual. Assistam e nós voltamos já já. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Assistiram o vídeo? Que beleza essa mensagem de Jesus, profunda, lindíssima. Esse vídeo tem que ser repetido. Esse assunto é para vocês refletirem e acreditem que isso é uma realidade. A gente não está falando aqui de historinhas, de utopias, é aquilo que Jesus ensinou e é o que ele continua nos falando através de espíritos superiores. Quando a Gênese foi publicada por Kardec, essa obra foi uma condensação, uma compilação de mensagens de vários espíritos já mais elevados. Alguns deles são citados nesse capítulo, que vem falar desse momento da grande transição. Então, quando a gente fala de transição planetária, é algo que leva séculos.
Agora ela está se completando e vai chegando a um clímax. Nós estamos no clímax. Dr. Bezerra de Menezes fala muito disso. Nós estamos no clímax. Então, esse momento é crucial na nossa vida. Estou falando da vida do espírito, não essa vida encarnado, porque não se esqueçam que somos espíritos imortais. Então, mesmo aqueles que alguém desencarnar hoje, vai estar vivendo essa passagem para o mundo de regeneração do lado de lá. Vai estar vendo até talvez com uma visão mais ampliada, trabalhando por essa transição. Então, todos nós viveremos, estamos vivendo e continuaremos a viver essa transição. E considerando que todos nós somos merecedores de continuar na Terra, pois somos os mansos e pacíficos, nem tanto assim, mas talvez com relação a outros que estão aqui, sim. Então, não se está exigindo perfeição de nós, está se exigindo uma propensão por bem, um pensamento já voltado à espiritualidade. E nesse caminho nós estamos, né? E isso deve ser motivo de felicidade para nós. Então, essa separação do joio do trigo, dos espíritos muito violentos, os que vão sentar à esquerda do Pai, isso já aconteceu em outros mundos. Isso aconteceu no passado e os espíritos que foram exilados do mundo vieram para a Terra. E o que está acontecendo com esses espíritos hoje da Terra? Eles são os novos exilados. Lembra da história de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso? Existe um simbolismo naquilo que foi deixado na Bíblia, mas que retrata a grande transição que aconteceu no mundo. E Adão e Eva simbolizam uma população espiritual. Então vamos dizer que esses espíritos afastados da Terra hoje são os novos Adãos e Evas, expulsos do paraíso em que a Terra vai se tornar, quando for habitada por espíritos bons, que receberão a visita de espíritos muito mais elevados no nível do conhecimento e do amor, e quando nós teremos a abertura total do conhecimento da existência de vida em outros mundos, contatos com seres de outros mundos, onde as doenças serão erradicadas, onde o conhecimento não será mais usado para a guerra e só será usado para o progresso. Um mundo de espíritos bons é um mundo onde já não vai haver tanta diferença social, miséria, pobreza, porque os espíritos mesmo não se permitirão isso, não admitirão isso. Então a pobreza, a miséria é algo de mundo inferior, de mundo de gente egoísta, também de gente preguiçosa, sim, existe isso sim, mas é um mundo onde espíritos ainda muito egoístas e que usam o seu poder para se sobrepor aos outros, conquistam e esmagam os que estão abaixo, querem tudo para si. No mundo de regeneração isso não existe. Então é um verdadeiro paraíso. Então esses espíritos que não vão viver esse mundo estão sendo expulsos do paraíso. Entenderam o simbolismo dessas palavras da Bíblia? Então nós temos os novos Adãos e Evas. E nesse mundo onde não vai haver anestesia, medicina avançada, celular, as mulheres vão parir com dor, como aconteceu no passado com os exilados de Capela. Então, gente, isso é muito sério, ao mesmo tempo muito bonito, porque a gente vê todo o processo de evolução à nossa frente, do espírito. Nós estamos vendo na prática esses momentos turbulentos, e eu vou voltar aqui nos itens, vou voltar de novo para o início desse capítulo e ler um pedacinho do item 7, que fala dessa turbulência, dessa mudança radical que está havendo na Terra, que, repito, começou com a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, gripe espanhola, e isso vem acontecendo. Porém, uma mudança tão radical como a que se elabora não pode realizar-se sem comoção. Há a luta inevitável entre as ideias. Vocês estão assistindo isso? De tal conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno haja sido desobstruído e o equilíbrio restabelecido. É, pois, da luta das ideias, que surgirão os graves acontecimentos. Vocês têm visto radicalismo no Brasil e no mundo?
não só política, vamos dizer que é uma luta de ideias, é ou não é? Anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais, que poderão até acontecer, mas não é esse o grande abalo dos cataclismos, porque sempre aconteceram. Agora a coisa é diferente. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Que beleza essa mensagem, né? Então, está acontecendo a grande separação espiritual e muitos de nós, ao desencarnarmos, vamos ser convidados a trabalhar junto com a espiritualidade na separação desses nossos irmãos, que serão olhados, observados, porque são filhos de Deus, são amados, não estão sendo expulsos e largados num lixão espiritual, não é isso. Eles precisam disso, faz parte da evolução deles, é para o bem deles. Eles vivem esse ambiente mental, então vão viver em outra escola no mundo primitivo. Mas o nosso tempo se encerrou. Eu queria dar assim, subsídio para vocês lerem, estudarem esse assunto e queria mais uma vez comentar sobre ele. Então, que sejamos aqueles mansos e pacíficos que vão herdar a terra. E eu mais uma vez peço a vocês que compartilhem os assuntos que vocês acharem convenientes para um amigo, para uma amiga, promovam o Evangelho, promovam Jesus, promovam as ideias espiritualistas, promovam o MAP. E comentem também, deixem nos seus comentários o que vocês acham, as opiniões de vocês, deixem suas dúvidas, vamos interagir um pouquinho mais, tá bem? Mas eu me despeço de vocês, até o próximo estudo, que Jesus dê muita força a todos vocês, às suas famílias, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.